Olá, bem-vindo ao podcast. Eu sou Luísa Ferreira, estou aqui com Franciele Risituri e hoje nós vamos falar sobre educação infantil. Então, para começar, eu vou pedir para que Fran se apresente um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela. Olá, gente. Meu nome é Franciele Risituri. Eu tenho 34 anos, trabalho na Escola do Futuro. Eu trabalhei por 12 anos na Escola FISC como professora. Trabalhei também como professora de inglês na Escola do Futuro e atualmente eu sou coordenadora da educação infantil. Então, vou começar as perguntas. Quando foi que você quis trabalhar na educação infantil? Na verdade, tudo na minha vida profissional aconteceu de forma não planejada. Eu comecei a ensinar inglês na FISC para crianças, adolescentes e adultos, porém crianças maiores. Depois eu fui convidada, na verdade, por Teacher Tânia para dar aula para as crianças menores nessa fase de educação infantil. E eu me apaixonei. Com a maternidade, esse amor cresceu e a vontade de entender mais um pouquinho sobre o mundo dessas crianças fez com que eu me aprofundasse estudando sobre disciplina positiva, educação respeitosa e depois, com o tempo, eu vi que as crianças, eu gostei dessa área, né, e vi que as crianças são muito encantadoras e que eu gosto mesmo dessa área da educação porque trabalhar na escola é você trabalhar com vida, você trabalhar com histórias, você ser todo dia as crianças te encherem de afeto, de sentimento. Então, eu gosto de trabalhar na escola porque gosto de trabalhar com o ser humano. Quando e por que você se interessou pela educação humanizada? Então, como eu falei, a minha vida mudou realmente depois da minha primeira filha, a Paola. Então, com a maternidade, eu confesso que mudou a minha visão. E o mundo também vem mudando muito. E eu comecei a enxergar os alunos como se fossem meus filhos, né? Sempre me perguntando, e se fosse com a minha filha? Se isso acontecesse com a minha filha, como é que eu lidaria? Então, a educação humanizada, ela leva em consideração muito o ser humano, né? Cada estudante é completo, com sonhos, com frustrações, com medos. Então, esses aspectos emocionais, eles ganham muita importância nesse processo de ensino. Mesmo a educação humanizada ganhando espaço na sociedade, a educação tradicional ainda é muito presente. Explica um pouco sobre a educação humanizada e a tradicional. Então, o que eu vejo como a educação humanizada é uma educação que valorize as relações humanas, as emoções, a peculiaridade de cada aluno. Ela promove o acolhimento do estudante de modo que ele se sinta seguro e confortável para aprender. A educação tradicional, por sua vez, ela está muito focada exclusivamente no bom desempenho acadêmico da turma. É um ensino mais engessado, que não trabalha muito as vivências, o que faz com que os alunos simplesmente façam aquela reprodução teórica. Quais mudanças aconteceram em você depois de ter começado a trabalhar na educação infantil? Tanto mudanças emocionais, psicológicas? Então, a grande mudança, como eu falei, né, vou repetir de novo, foi depois que eu tive meus filhos, que eu comecei a enxergar a criança de uma forma diferente, comecei a enxergar a criança com mais amor. As crianças, elas nos dão o que elas recebem. Então, quando a gente dá amor, atenção, carinho, a gente vai receber tudo isso em troca. Cabe a nós respeitar a criança como um ser humano e compreender que elas são seres em formação e que o adulto da relação sempre sou eu. A criança, ela está ali construindo a sua personalidade, construindo as suas vivências, né? Então, cada comportamento da criança é alguma coisa que ela quer dizer. Então, a gente tem que estar preparado, né, sempre para as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? O mundo mudou. Então, eu acho que com a educação infantil eu me tornei principalmente uma pessoa mais humana. Você acredita no fim da educação tradicional?
como você acha, se sim, né? Como você acha que irá acontecer essa transformação de forma efetiva na educação tradicional para a humanizada? Então, eu não acredito que vá acontecer um fim da educação tradicional. Eu acho que não vai ser uma prática que vai ser totalmente abandonada. Porque o modelo tradicional, ele é muito interessante para ser usado em alguns momentos. Mas o professor ele nunca pode atuar mais, não deve atuar mais como mentor no processo. A criança, ela tem que ser a protagonista. Então, se você usa esse método tradicional durante todas as suas aulas, todos os momentos, você vai acabar causando desinteresse no aluno. Porque você não está dando, né, autonomia, o aluno não vai ser o protagonista. Os desafios que colocam o aluno com a mão na massa, eles são mais interessantes e resultam em engajamento e favorecem muito o processo de aprendizagem. Hoje podemos perceber que muitos transtornos mentais estão dando sinais mais cedo e ganhando aos poucos a atenção da sociedade. Comente um pouco como a escola deve fazer parte da vida dessas crianças e adolescentes e quais são os maiores desafios. A escola, o professor, Lu, eles têm um olhar altamente privilegiado para identificar sintomas, identificar os alunos que precisam desse olhar, desse cuidado especial. Eles conseguem ver algo que as famílias não conseguem. Então, por isso, a escola é um lugar muito importante para ajudar a família a encarar, né, esses desafios e encaminhar, para ajudar a família a encaminhar, né, essas crianças para os profissionais que podem ajudar no bem-estar deles. A escola, ela não deve fazer diagnóstico, indicar tratamento. Os professores, eles precisam saber lidar com esses problemas que estão na sala de aula e qual o encaminhamento que nós devemos dar para cada situação. Então, ter formação diante disso hoje em dia empodera o professor e facilita o trabalho. Agora, indo para um lado mais pessoal, agora falando sobre a sua parte de mãe, né? Como mãe, coordenadora e humana, é normal ter dias ruins. Como em dias assim você consegue lidar com as crianças, tanto com seus filhos quanto com os alunos? Então, Lu, eu acho que todos temos dias ruins. A vida não é feita só de momentos bons. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho muito na minha vida é que nós podemos tirar uma coisa positiva de tudo. O dia pode não estar bom, não estar como você deseja, mas ali tem alguma coisa boa, né? E assim, eu acho que a gente como mãe, a gente se culpa muito. Acho que nós precisamos nos culpar menos. Somos seres humanos, não precisamos estar bem o tempo todo. Porém, nem sempre isso acontece. E eu te digo que quando eu venho trabalhar, eu me sinto tão bem aqui, eu faço o meu trabalho com tanto amor, com tanta dedicação, que eu me sinto super bem aqui na escola. Eu te confesso que eu consigo diferenciar bem os meus momentos assim, que em casa eu posso estar ruim, mas que quando eu venho pra cá, parece que as crianças me acalmam, elas me transmitem paz, e eu me sinto muito bem ao lado delas. Eu sou muito consciente desses momentos assim, e eu tento trabalhar em mim. Como é que eu posso ser um ser humano melhor diante mesmo desses desafios que a gente tem no dia a dia? Para você, qual a maior dificuldade na hora da criação dos seus filhos? Lu, hoje em dia, minha maior dificuldade é com relação ao tempo. Eu trabalho fora o dia todo, eu chego em casa à noite, então eu sinto que eu poderia, não sei, de alguma forma, eu tenho tempo de qualidade com meus filhos, mas eu queria ter mais tempo com eles. Também me incomoda muito a tecnologia, o uso de tecnologia em excesso, que às vezes a gente entrega o celular, dá a televisão, o controle. Então essa tecnologia é ruim porque às vezes é um excesso de informação. As crianças recebem muitas informações e acabam interferindo na infância, né, na inocência delas. Então isso é uma coisa que me incomoda bastante. E também lidar com as situações desafiadoras, que nem sempre eu estou no meu dia bom, no meu momento bom para lidar com essas situações desafiadoras, né?
E eu acho que o mais difícil é isso. Também eu me controlar para eu lidar com essas situações com os meus filhos. Agora, olhando para esse mundo machista que vivemos, e você sendo mãe de menino e de menina, como planeja educar ambos sobre o assunto? Isso é um tema que eu me preocupo muito, porque eu tenho um filho e uma filha, né? E nós sabemos que o mundo lá fora é cruel com todos, mas que as mulheres sofrem muito diante de muitas coisas. Então eu sempre ensino os meus filhos, os dois, a falarem sobre os sentimentos deles. Eu digo que chorar não é sinônimo de fraqueza, eles podem chorar. Que chorar, eles estão mostrando, né, demonstrando algum sentimento. Eu faço com que eu tento dar bons exemplos para eles em casa. Eu acho que a criança é muito moldada pelo meio que ela vive. Eu ensino muito eles a respeitar o ser humano em geral, assim. Falo para eles sempre que o que importa não é a aparência, não é o que tem fora, é o coração. Então eu sempre falo para eles tentar olhar a pessoa, tudo pelo coração, por dentro da pessoa. Eu deixo meu filho livre para brincar com o que ele quer, as cores que ele gosta. Minha filha adora azul, meu filho brinca com as bonecas da minha filha, para mim não tem problema algum. Gosto que eles expressem as emoções deles, converso e escuto sempre. Eu acho que o diálogo é a base para você criar bons seres humanos. E dou muito carinho, muito amor e tento desconstruir essas coisas que muitas vezes você como pessoa, como ser humano, às vezes fala alguma coisa, às vezes eles escutam dos outros, então essa é uma desconstrução disso que eles acabam ouvindo e muitas vezes acabam internalizando. Como mãe, mulher, educadora, o que você gostaria que as pessoas entendessem e compreendessem, considerando essa carga que a sociedade em geral põe, né, sobre a mulher, a mãe e a educadora? Então, Lu, infelizmente a nossa sociedade diz que a mulher foi criada para cuidar. Ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, tem que trabalhar. E a gente acaba tendo essa sobrecarga que muitas vezes afeta a nossa parte emocional, afeta a nossa vida em geral. A gente tem que acabar com isso de que o homem ajuda a mulher. Não, o homem não ajuda a mulher. O homem está fazendo o papel dele. É importante que os homens e as mulheres compartilhem os cuidados da casa, os cuidados dos filhos, o cuidado em geral. A obrigação da educação, a obrigação da casa, a obrigação de tudo não é só da mulher. É uma responsabilidade de todos. Todos que geram, que colocam, né, que geram um filho, eles têm essa obrigação, essa responsabilidade para com eles. Então eu acho que a gente precisa liberar um pouco as mães, liberar as mulheres dessa carga mental que é tão urgente para a nossa saúde. Agora chegamos ao fim do nosso podcast e eu queria agradecer a Fran por ter aceitado o convite. Foi muito bom ter esse bate-papo de um assunto tão importante e tão atual na nossa sociedade. Lu, eu que agradeço em fazer parte das suas vivências aqui na Escola do Futuro. Eu acredito que a nossa escola, que os nossos alunos, eles têm muito a contribuir para um mundo melhor. Eu sei que a minha geração foi muito falha nesse sentido, mas eu acredito que vocês estão aí para construir um mundo melhor e tornar a nossa sociedade um lugar mais digno e um lugar em que as pessoas se sintam melhor e mais acolhidas, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau.